Olá, meus irmãos, nós vamos aqui então dar continuidade à nossa lição de número 8. Estamos falando sobre a regeneração, ou seja, ser gerado de novo. Como nós falamos, nós fomos gerados um dia através do nosso nascimento natural, do nascimento em que você e eu chegamos a este mundo em carne, mas o Senhor Jesus Cristo, no diálogo com Nicodemos, ele deixa muito claro isso, que era necessário que nós agora tivéssemos todos um nascimento espiritual, um nascimento que viesse na família de Deus, porque nós temos os nossos pais aqui terrenos, mas Deus também deseja que nós manifestemos o nosso desejo de sermos parte da família dele, e nós fazemos parte da família dele quando nós aceitamos o seu amor, aceitamos o plano que ele fez para nos salvar desta condição de filhos do mal, porque ele nos ama e nos quer que façamos parte da sua família, porque ele não desistiu de nós, mesmo o inimigo tentando frustrar os planos de Deus de ter uma família. Deus não desistiu e ele continuou nos amando, continua nos amando, e nós agora estamos vivendo na família de Deus. Mas como nós estamos vendo, para fazer parte dessa família, nós precisamos nascer do alto, gerar em nós uma nova natureza. Só que esta nova natureza, quando nós nascemos, somos bebês espirituais, e isso é importante nós entendermos, fazermos aqui uma analogia. Quando a palavra do Senhor vai dizer que quando nós somos neófitos, ou seja, filhos novos na fé, nós começamos nos alimentando como um bebê, com um alimento bem papinha, coisas que um bebê pode comer, mas a palavra diz que Deus espera que você e eu, nós busquemos crescer, ou seja, Deus deseja, como nós também que temos filhos, desejamos que os nossos filhos cresçam e se tornem adultos, saudáveis. Da mesma forma, quando nós fazemos essa analogia com o nosso nascimento espiritual, o nosso crescimento espiritual, Deus também quer que nós cresçamos em graça e em conhecimento diante de Deus. Por isso, é muito importante que nós nos alimentemos. No começo do nosso crescimento na graça, obviamente nós vamos nos alimentar com comidas mais leves. Eu sempre chamo a atenção que, embora muitos novos filhos de Deus gostem muito, logo de início, de estudar Apocalipse, por exemplo, não é uma comida recomendável para quem está começando a sua caminhada cristã, porque é um livro denso, um livro realmente que exige bastante conhecimento para poder interpretá-lo da forma correta, mas o ideal é que comecemos com um alimento mais voltado, mais adequado, como uma criança mesmo. Nós não damos uma feijoada para um bebê, que ele não tem condições de digerir aquilo. Por isso nós orientamos, olha, comece lendo o Evangelho de João. É o evangelho que melhor fala a respeito de Jesus Cristo e anuncia os planos de Deus através da obra de Jesus Cristo. Os outros evangelhos também vão mostrar a obra, como Jesus veio, como ele se ofereceu, os seus discursos, e aí sim nós vamos aumentando este caldo nesta comida espiritual, e você então começa, como nós chamamos a atenção na apostila, ter a sua visão aprimorada. Porque quando nós começamos esta caminhada cristã, nós abrimos a Bíblia e muitas vezes nos parece de fato um livro muito complicado, um livro difícil de ser entendido, e de fato nós
temos que lembrar que a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás, numa outra cultura, num outro continente, e nós, por vezes, temos dificuldades de entender se não formos também orientados, se nós não buscarmos em outras literaturas explicações que mostrem todo aquele contexto para que tudo aquilo possa fazer sentido. Mas conforme nós vamos lendo, conforme nós vamos estudando, nos familiarizando com a forma de Deus a trabalhar, de Deus agir, tudo aquilo começa a ficar bem mais simples, começa a ficar bem mais fácil de ser digerido. Por isso, é muito importante que nós comecemos a nos alimentemos sempre. Eu gosto de chamar a atenção que Deus espera que você e eu façamos da mesma forma que fazemos com o nosso corpo, carne e osso. Nós damos alimento para este corpo diariamente. Normalmente, pelo menos 3 vezes no dia, café da manhã, almoço e janta. Só que nós esquecemos que nós também temos um corpo espiritual que precisa ser alimentado. E Deus espera que você e eu façamos isso, lendo a palavra, orando, que façamos isso participando das reuniões da igreja, porque essa nova criação, essa nova natureza, esse novo nascimento precisa crescer. E ele só vai crescer se nós dermos alimento para este novo ser, essa nova criatura. Por isso, nós devemos sempre nos lembrar que Deus espera de você e de mim essas práticas espirituais, como leitura bíblica, como oração, jejum, comunhão com a igreja, que nós estejamos participando de tudo aquilo que nos traz edificação, que nos traz fortalecimento, porque essa é a nossa parte a fazer. Deus já fez toda a parte dele, continua fazendo por intermédio do Espírito Santo, agindo nas nossas vidas, nos dando força, só que nós também temos que fazer a nossa parte. É uma parceria. Nós fazemos a nossa parte colocando para alimento do nosso espírito as leituras, as orações, os jejuns, tudo isso é muito importante para fortalecer o nosso espírito, porque Deus fala conosco e age conosco através do nosso espírito. Lembrando que nós somos seres tricotômicos, temos corpo, temos alma, emoções e temos espírito. E o nosso espírito precisa ser fortalecido diariamente, para que o Espírito Santo entre em conexão com o nosso espírito e ele comece, então, todo esse processo de regeneração, de gerar uma nova vida em cada um de nós. Você sabe, eu costumo usar um exemplo em aula, onde eu faço ali uma analogia de uma pessoa que sofreu uma enfermidade, passa por uma enfermidade, passou por um transplante de medula óssea, por exemplo, uma pessoa que tivesse uma enfermidade no sangue. E essa pessoa, se ela não receber um novo transplante de medula óssea, ela lamentavelmente pode vir a falecer. E aí então é tirada uma medula de um paciente, uma medula boa, de uma pessoa, e ela é implantada nesse paciente que está enfermo, e ela então passa a produzir um sangue, agora um sangue que não está mais contaminado por nenhuma doença. E essa analogia eu costumo fazer em relação ao nosso novo nascimento. Nós nascemos de novo e nós agora temos em nós algo que foi implantado da parte de Deus. Entre aspas, aqui a nossa medula espiritual. Nós, então,
temos algo em nós que vai produzir coisas boas. Só que nós devemos continuar cuidando do nosso ser espiritual, alimentando esse ser espiritual, para que também estejamos fortalecidos e essa nossa nova medula possa também produzir em nós saúde espiritual. Por isso, termino essa aula dizendo, é por demais importante que você entenda que você, ao nascer de novo, está sendo gerado em você um novo ser espiritual. Esse novo ser ainda nasce um pequeno bebê, mas Deus espera que você faça com que ele cresça, até atingir, a palavra vai dizer, a estatura de varão perfeito, ou seja, o varão perfeito é Jesus Cristo, até que você e eu estejamos nessa mesma altura de Cristo, estejamos cada dia mais parecidos com Ele. E isso depende muito da sua e da minha disciplina em praticar essas disciplinas espirituais. E eu espero que você busque sinceramente crescer em graça e conhecimento diante de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que Ele nos ajude a vencer junto com Ele. Até a próxima lição.